Olá, meu nome é Sheila Galvão e sou aluna do primeiro período de Letras em Inglês Formação Pedagógica. Então, nós temos aqui como proposta para o nosso PCC, prática como componente curricular, o trabalho baseado no tema de observar, pesquisar e construir o conhecimento, onde nos foi proposto uma cena de uma charge, uma cena hipotética de uma escola, onde nós vemos ali 3 momentos na charge, onde primeiro a professora se apresenta na frente da sala de aula e propõe que naquela semana eles estudassem sobre a região sul e nordeste. Ela anuncia, que haveria um estudo sobre regiões sul e nordeste. Aí no segundo momento vemos reações de 2 crianças que pelo falar ali das expressões, oxente, baguri, vemos que se tratam de crianças respectivamente das regiões nordeste e sul do Brasil. Então elas ficam empolgadas, se expressam, vou poder contar, coisas da minha terra, da minha cultura. Mas, num terceiro momento, vemos uma cena onde a professora repreende aquelas crianças e fala que não teremos tempo para essas bobagens. Seria a expressão da professora, corta e fala para eles abrirem um livro na página 45. Então, ali nós vemos uma situação onde o conhecimento prévio daqueles alunos não foi valorizado. Então, a nossa proposta aqui para o PCC seria de fazer uma breve discussão sobre a importância do conhecimento prévio, e o texto de base seria um texto que está no site educaçãopublica.ccierge.edu.br, artigos 20 e 39, e é um trabalho, esse texto de pesquisa, e o título é Conhecimentos Prévios dos Discentes, Contribuições para o Processo de Ensino-Aprendizagem baseado em projetos. Então, um projeto de pesquisa, onde no primeiro momento do texto nós vemos várias citações reforçando ali, Então, onde a gente pode começar a refletir e discutir sobre isso, onde na verdade só se pode concluir que é realmente importante o conhecimento prévio. Então nós vemos ali base, de várias argumentações, porque onde é colocado que, de fato, o mundo contemporâneo impõe que nós, como educação formal, as escolas, professores, ofereçam aos alunos competências básicas que possibilitem o desenvolvimento do conhecimento do aluno, as habilidades, as atitudes, para permitir que eles se adaptem e permaneçam no mercado de trabalho. Colocado isso, que há essa exigência, conforme vemos ali uma das citações de Pereira 2004, que se baseia nessa questão, enfatiza isso aí. Então, que como é exigido pela sociedade formar cidadãos críticos, reflexivos, Enfim, tem outras colocações enfatizando a questão da importância dos conhecimentos prévios, Como vemos ali, por exemplo, Pivato, que diz que, Pivato 2014, Ele diz que os conhecimentos prévios é que tornam possível a aquisição de ideias que podem ser utilizadas no universo das categorizações de novas situações. E eles servem de pontos de ancoragem, descobertas para novos conhecimentos. Então, como Moran, 2013, que também diz que a aprendizagem é mais significativa quando nós motivamos os alunos intimamente, quando eles acham sentido nas atividades que nós propomos. Então, é importante motivar os alunos, segundo Moran. E, enfim, o objetivo desse trabalho, desse texto ali, é ressaltar que há uma importância a se considerar,
nos conhecimentos prévios, uma importância significativa, né? Esses conhecimentos adquiridos dos estudantes fora da escola, né? Que eles são importantes para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem através do conhecimento de projetos. E aqui no texto também, né, de base, é colocado que os conhecimentos prévios, eles têm pilares para a aprendizagem, eles têm origens, né? Então, as origens seriam sensorial, cultural ou escolar. Sensorial seriam concepções espontâneas, né, baseadas em informações obtidas por meio de interações com o mundo natural. Cultural seriam concepções induzidas, relacionadas a um conjunto de crenças partilhadas por um grupo social ao que o estudante pertence, né? Que ele frequenta, que ele tem contato. E o escolar, que seriam concepções analógicas, que são relacionadas à comparação entre domínios distintos do saber. Então, basicamente, essas concepções são concepções decorrentes da carência por parte do estudante de conhecimento anterior e que podem ser gerados pelos estudantes, né? Ou podem ser induzidos pelo professor. E aqui eu quero destacar, né, o que diz Azubel, Novak e Hanesian, 1980, página 137. Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto: o fator singular que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Então, nós podemos concluir que os conhecimentos anteriores, né, aqueles que os estudantes aprendem na escola, né, que são parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, então esses conhecimentos que eles têm no dia a dia, no convívio com seus familiares, no convívio com a sociedade cultural, no contato com a natureza, né, na sua vivência ali do dia a dia, em diversos contextos, esses conhecimentos, eles irão interferir e influenciar a aprendizagem de novos conteúdos. Com certeza, podemos concluir. Então, a ideia de que o conhecimento prévio, ele influencia na aprendizagem na escola é real. Então, influencia realmente, tem implicações complexas e profundas. E a gente deve considerar isso. Então, a ação que o professor desenvolve em sala de aula, que tem como objetivo a aprendizagem significativa, né, dos seus alunos, ela é qualitativamente diferente daquilo que se baseia simplesmente na transmissão de conhecimento, né, que eles recebem de forma passiva, né? Então, há uma qualidade ali, mas a gente deve considerar que é importante o conhecimento prévio, sim. E no nosso texto de base também fala da pedagogia de projetos. Então, foram feitas pesquisas, né, para intensificar ali a questão dessa importância dos conhecimentos prévios. Então, foram feitas pesquisas e foram registradas essas pesquisas, né? Houveram apresentação de dados e análise, informação de conhecimento prévio, descrição de atividades desenvolvidas nos projetos pelos discentes, né? Conhecimentos que foram adquiridos, sua contribuição para a aprendizagem, eles colocaram sobre essa questão, né? Tudo foi registrado ali, comprovando, né? A importância disso e promovendo a intensificação das estratégias de construção do conhecimento, né? Então, foi observado através dessas experiências didáticas que os estudantes geralmente conseguem estabelecer, né, uma relação entre os novos conhecimentos e os conhecimentos prévios, né, os conceitos já existentes baseados em conhecimentos prévios. Eles conseguem estabelecer essa relação. Enfim, concluindo,
né, o estudo que está registrado nesse texto, que nos ajuda a refletir e comprovar a importância dos conhecimentos prévios, né, ele foi, né, sendo aplicado através de questionários, né, realização de pesquisa, desses projetos de pesquisa, né, eles realmente puderam mensurar a importância de compreender e de considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, que eles realmente influenciam no processo de aprendizagem e devemos considerar extremamente importante, porque contribuem para a elaboração de novas estratégias de ensino, contribui intensamente, né? E eles cooperam, então realmente promovem também uma participação mais ativa, né, dos discentes, dos estudantes, promove cooperação, promove a discussão de ideias com mais fluência e facilidade, promove reflexões sobre as construções de novos conhecimentos. Bom, num segundo momento, então, foi nos proposto aqui criar uma nova situação. Então, fizemos aí essa breve discussão, né, sobre a importância do conhecimento prévio, que seria questão 1, né, da proposta aqui do PCC, e para o segundo momento, questão 2, seria uma proposta de imaginarmos que a professora fôssemos nós. Então, imaginando ali, né, se eu estivesse no lugar desta professora da charge, no caso, então foi solicitado que assumir a turma, né? A professora faltou, né? Hipoteticamente, então seria substituta, Sheila Galvão. E aqui foi me colocado quais atividades eu faria com os alunos. Então, poderia, por exemplo, né? Há possibilidades, né? Claro que considerando essa questão dos conhecimentos prévios, então como eu criaria uma situação para que realmente isso fosse inserido ali e no momento, né, da aula, para conectar com os novos conhecimentos. Então, creio que seria bom, por exemplo, um diálogo dirigido, né, onde eu propusesse um diálogo entre os alunos, onde eu poderia ali ir direcionando, né, através de perguntas, onde eu colocaria um tempo para cada aluno falar um pouco sobre as suas origens, né? Então, poderia ir direcionando, né? Qual a sua origem, onde você nasceu, né? De onde são seus pais, para ver as origens, né? Se eram daquela cidade, se vieram de outro estado, quanto tempo estavam ali, questões assim. E falar um pouco de contexto familiar, trazer algumas questões que facilitassem que os alunos falassem, colocar um ambiente também para facilitar, de repente fazer um círculo, algo assim, né? E aí onde as crianças pudessem falar das suas origens, um pouco sobre contexto familiar, um pouco sobre o seu dia a dia, a rotina delas, né, para ver quais crianças têm contato com a natureza, que têm animais de estimação, porque isso também traz conhecimentos prévios, né, quais crianças que têm avós, parentes, e ali onde poderiam também ser direcionado para perguntas específicas sobre algo que algum parente ensinou à criança, parentes próximos, como avós, pais, tios, porque todos nós sabemos que esse convívio, né, com pessoas mais velhas, experientes, sábias, nesse convívio podemos aprender muitas coisas, né? Então, poderia direcionar situações dessa forma. E para facilitar esse momento de compartilhar experiências e aprendizados, eu poderia citar para os alunos alguns exemplos, alguns rápidos exemplos pessoais de aprendizados que eu tive através de avós, pais.
poderia selecionar, né, no preparo da aula e levar ali para aquele momento, para os alunos. Então, dessa forma, eu começaria as atividades, né, com os alunos. E depois, em seguida, colocaria uma conclusão, né, para eles, poderia preparar uma tarefa também escrita, com alguma pergunta específica, alguma redação para eles fazerem, que poderia também ser proposto para uma próxima aula, né? Poderia fazer atividades que não se resumissem apenas a uma aula, né? Que realmente fosse algo prazeroso. Poderia fazer dinâmicas de grupo, de interação, que trouxesse alguma lição, algum aprendizado naquela dinâmica. E aí, conectando essa questão, seria a questão B, né, a parte B dessa segunda proposta aqui, né, sobre a minha substituição da professora, que onde foi colocado aqui no trabalho, como eu os avaliaria. Então, desta forma, né, poderia criar atividades como fazer uma redação, a respeito de situações que eles vivem, de aprendizado, colocando uma temática assim. Poderia criar até situações também onde eles pudessem interagir, teatro também interessante, né? Poderia escrever um texto e eles fazerem algum teatro de alguma situação familiar que trouxesse algum aprendizado, e poderia propor perguntas, né, para eles responderem por escrito também. E baseado nisso, poderia avaliar, né, a comunicação deles e dar notas de participação, né, envolvimento. E a parte C, né, da proposta aqui seria como responderia às considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge. Né, quando aqueles dois alunos se expressam empolgadamente: "Oh, gente, eu posso contar coisas da minha terra", e a menina Baguri também começa. Como eu responderia uma situação dessa? Eu creio que seria bom ser gentil, sempre cabe ser gentil e não cortar a imaginação da criança ou algo que ela empolgue, porque a imaginação daquelas crianças foi conectada com conhecimento prévio. Então, eu poderia responder, por exemplo: "Ah, sim, podemos compartilhar experiências, né? Conhecimentos que temos, aprendizados, situações das nossas famílias, falar sobre diferentes, sim, podemos, nós vamos fazer isso, mas eu vou planejar como vai ser. E vai ser bem legal, sim, vai ter um momento onde cada um vai poder falar", poderia linkar ali já com a atividade que eu falei no começo, né, de diálogo dirigido, já dá uma pequena prévia e depois voltaria para o momento da aula, sem desanimar os alunos ou reprimi-los, ou passar aquela expressão, né, de desvalorização dos conhecimentos prévios, sem passar isso para eles, mas transmitir que é importante, sim, conhecimentos que eles tenham e que a gente pode, sim, trocar experiências, a gente pode conectar muitas coisas do nosso dia a dia com a realidade e o contexto escolar. Concluindo esse trabalho de PCC, quero dizer que foi muito importante, né? Fazer essa reflexão. É importante refletir sobre essa questão, né, do contexto escolar relacionado à importância do conhecimento prévio, refletir sobre situações que enfrentamos em sala de aula. Então, foi muito relevante, o texto bastante interessante, né? Nós pudemos aprender, pudemos refletir um pouco mais sobre essa questão
E também foi muito importante a forma que colocou aqui, né, a segunda parte, propondo como planejar a aula, como lidar com situações que trazem esse contexto, né, de conhecimento prévio, conectando com o contexto escolar, com novos conhecimentos. E então é importante a gente refletir sobre isso, se preparar para essas situações, saber lidar com isso. Então foi muito importante fazer esse trabalho e muito valoroso. Então podemos prosseguir, né, sempre refletindo sobre isso e considerando a importância dessa questão e dessas situações que enfrentamos em sala de aula.